Olá! Agora vamos tratar de um tema muito importante e extremamente popular, cada vez aliás mais popular, que é o tema do coaching. O que é isto de coaching? Coaching é uma forma de facilitação de alguém sobre o processo de alguém, de uma outra pessoa, de autodescoberta e de empoderamento pessoal. Como se faz o coaching? Talvez através da explicação da maneira como o coaching atua, nós possamos melhor explicar-lhe o que é de facto o conteúdo que pertence a esta temática que aparece agora em todo o lado e que se chama coaching. No coaching, o que nós fazemos é um acompanhamento através de uma facilitação de um processo de autodescoberta como coaches em relação aos nossos clientes. E os nossos clientes podem ser simplesmente os nossos amigos, as pessoas conhecidas, enfim, pessoas com quem trabalhamos, pessoas com quem convivemos no dia a dia e que estejam disponíveis para abraçarem uma pesquisa interior, uma reflexão interior que possa ajudá-los a encontrar as suas próprias respostas para as dificuldades que enfrentam ou para os objetivos que gostariam de realizar ou de ver concretizados e que ainda não conseguiram fazê-lo por estarem um bocadinho à deriva, um bocadinho sozinhos, entregues a si próprios e às suas múltiplas distrações. Assim, para podermos fazer coaching a alguém, no papel de coach, que é aquele que é o facilitador, o que nós fazemos é estar extremamente atentos àquilo que o nosso cliente nos diz, em função de um objetivo que vai ser, no fundo, a razão de ser desta dinâmica de coaching. Assim, para podermos iniciar alguma facilitação a que chamamos coaching, precisamos, antes de mais, que os nossos clientes, isto é, as pessoas que aceitam fazer este trabalho sobre si, connosco, coaches, precisamos de ter a certeza que as pessoas sabem para o que vêm e que, sobretudo, estão conscientes de como todo este processo funciona. Na verdade, muitas vezes pensamos que queremos uma coisa e de facto não é bem isso que nós de facto queremos, embora nos pareça que sim. Fazemos muitas transferências de objetivos de umas coisas para as outras, pensando que através da consecução e da realização desses objetivos nos vamos sentir mais felizes, mais inteiros, mais capazes, mais realizados. O que é um facto é que nem sempre aquilo que estabelecemos como objetivos na nossa vida são de facto os pontos essenciais e verdadeiros que irão oferecer-nos aquilo que procuramos. Às vezes pensamos que gostamos de ir por um lado, por um determinado caminho, porque nos parece uma boa ideia, ou porque alguém achou que era uma boa ideia, ou porque funcionou para outra pessoa, mas na verdade isso não aconteceu. Connosco aconteceu com o outro, mas para nós, ao importarmos essa ideia, ou esse caminho, ou esse objetivo para a nossa vida, vemos que, apesar das muitas tentativas ou da muito boa vontade que possamos ter, as coisas não batem certo na nossa vida. E então é importante que nós percebamos, primeiro que tudo, o que é que de facto procuramos. O que é que de facto é essencial e é importante naquilo que gostaríamos de alcançar ou realizar, viver ou sentir na nossa vida. E isso não é tão simples quanto pode parecer. É claro que é fácil todos nós pensarmos em qualquer coisa que gostávamos de ter e não temos, em atingir um objetivo que temos na nossa mente e que até hoje não conseguimos concretizar. E que isso é relativamente fácil porque podemos atirar para o ar uma série de biscas, de ideias e logo se vê, enfim, se algumas se concretizam ou não se concretizam, mas enfim, muitas vezes também não estamos muito focados
e muito consciencializados relativamente àquilo que de facto é importante e significativo na nossa vida. Encontrar esses pontos-chave que possam ser guiões para a nossa vida não é sempre tão claro, tão nítido e tão fácil quanto podemos pensar que seja. E esta talvez uma das razões pelas quais, sobretudo no início de cada ano, nos propomos fazer imensas coisas durante esse ano, criamos um plano de ação, às vezes, um plano estratégico, um conjunto de intenções organizadas ou não para esse ano, e o que acontece é que, numa grande maioria das vezes, muitas coisas ficam por realizar e às vezes até quase todas ficam por concretizar, e não seguindo de facto aquela intenção honesta e firme que tivemos no início do novo ano. Ora, a maior parte das vezes achamos que uma boa ideia é o suficiente para conseguir concretizar um objetivo e vivê-lo, já como parte integrante da nossa vida. Mas não é assim tão fácil. Isto é, não é tão frequente isso acontecer. E não é porque em si o objetivo seja difícil, ou porque nós sejamos incapazes de o atingir, ou que nós não tenhamos os recursos, as capacidades ou as possibilidades para o concretizar. Não é de facto por causa disso que nós não atingimos os nossos objetivos, que nós não vivemos a vida que queremos. A maior parte das vezes é porque temos uma mente muito confusa, uma mente que pensa em 50 coisas ao mesmo tempo, quer várias coisas ao mesmo tempo, e muitas vezes, muitas delas são incompatíveis umas com as outras. Não temos um pensamento organizado, não temos um pensamento estruturado e focado naquilo que é importante e essencial. E porque a nossa mente vive de uma forma geral muito estimulada a toda a hora, acaba por ficar confusa relativamente ao foco essencial que é importante para a nossa vida, sobre aquilo que de facto é significativo e que pode fazer a diferença para a realização interior de todos nós. Daí que no coaching o que fazemos é ajudar a pessoa a pensar melhor sobre si, a organizar o seu pensamento, a alinhar as suas ideias, a pôr no lugar muitas das intenções e das crenças, dos pontos de vista, das possibilidades que tem, das dificuldades que sente, e organizá-las de forma a que elas se alinhem de uma determinada forma que permita a consecução natural e eficaz daquilo que nós queremos ver realizado na nossa vida. O coaching não é algo que se possa associar a terapia ou a alguma disfunção da nossa forma de estar na vida ou da nossa parte psicológica ou emocional. O coaching é um processo que ajuda a pessoa a organizar melhor o seu pensamento, a perceber o que é essencial, a distinguir o que é o importante entre muitas coisas que são acessórias e a focar a nossa atenção naquilo que é realmente importante, criando aí, sim, depois desta fase, um plano de ação juntamente com a ajuda do coach para ir dando os passos certos até chegarmos ao objetivo que queremos atingir. Em última análise, o coaching é uma facilitação de uma melhor organização do nosso mundo interno, do nosso mundo pessoal, do nosso mundo mental, de modo que nós possamos realmente tirar partido dos imensos recursos que temos e que, de uma maneira geral, não conseguimos fazê-lo sozinhos, porque estamos muito em piloto automático. Isto é, o nosso cérebro está sempre a pensar muitas coisas ao mesmo tempo, dispersando-se com muitos estímulos, pensando que sim e que não, e larga uma coisa, começa outra, depois pensa noutra, depois está preocupado com outra, e vive numa confusão de estimulação tão grande, que fica muito difícil encontrar, de facto, aquilo que é o guião principal da nossa vida, aquilo que é o importante naquele momento, para seguirmos em frente, seguindo esse farol
para darmos os passos seguintes, dia após dia. Então, saber o que queremos, para onde queremos ir, perceber os recursos que temos, tomar consciência das dificuldades ou dos obstáculos que achamos que existem, tanto dentro de nós como à nossa volta, e que parecem ser a justificativa para nós não podermos viver os nossos sonhos e os nossos objetivos. Esse processo todo nem sempre é facilmente reconhecido pelo próprio, daí que numa dinâmica de facilitação de coaching nós podemos perceber e encontrar as nossas próprias respostas sem precisar da opinião dos outros. Poder-se-á perguntar, mas a opinião dos outros não é útil? Pode ser que sim, mas também pode ser que não. Muitas vezes abrimos mão do nosso verdadeiro sentir porque achamos que a opinião do outro deve ser mais importante, mais inteligente, mais capaz do que a nossa. Se assim for, as opiniões dos outros não são propriamente a ajuda melhor, na medida em que nós todos temos que começar a assumir inteira responsabilidade por nós, pelo nosso poder, pela nossa capacidade de decisão e pelo papel que, afinal, queremos desempenhar na nossa vida. Não podemos continuar a protelar eternamente a nossa vida, esperando que os outros nos resolvam as nossas dificuldades ou satisfaçam os nossos desejos. Não podemos continuar à espera que o mundo se renda aos nossos interesses e nos sirva de bandeja todos os nossos desejos satisfeitos. Na verdade, não teria muita graça, se calhar, se a vida fosse dependente integralmente da boa vontade ou da má vontade que os outros tivessem. Ainda que muitas pessoas vivam na ilusão de que o seu papel na vida basta aparecer e o mundo inteiro deve organizar-se para criar condições para que possamos sentirmos bem. Ora, isso é uma utopia, porque isso não existe em lado nenhum. Mas existe, sem dúvida alguma, a possibilidade de todos nós podermos organizar a nossa forma de pensar e de reagir e sentir às diversas situações da vida, de forma a podermos dar um bem-estar e uma sensação de segurança, de confiança e de controle sobre a nossa própria experiência. Aquilo que nós normalmente depositamos, digamos, nos nossos ovos, que depositamos nos cestos dos outros, não é exatamente a melhor estratégia de vida. Muitas das nossas capacidades, potencialidades, deixam de viver para nós e nós passamos a usá-las em benefício dos outros, esquecendo-nos de nós, ou deixando que os nossos interesses, as nossas necessidades, os nossos objetivos fiquem para segundo plano. E também às vezes exigimos isso dos outros, que os outros estejam disponíveis para resolver a nossa vida, para servir os nossos interesses e as nossas necessidades. E daí resulta sempre uma grande probabilidade de frustração, decepção, tristeza, amargura, enfim, imenso sofrimento que podemos poupar a nós e aos outros se começarmos todos a pensar mais no poder que nós todos temos para nos darmos a vida que queremos, sem ter que sacrificar os outros e sem ter que abrir mão de nós para poder, de alguma forma, servir os interesses também dos outros. Se cada um aprender ou se consciencializar de que tem todos os recursos em si para gerar uma vida gratificante, deixamos de ter a necessidade de nos pendurarmos afetivamente, emocionalmente, mentalmente nos outros para poder conquistar alguma qualidade de vida. É disto que o coaching trata. No fundo, o coach apenas questiona de uma forma organizada, metodológica e inteligente, questiona a pessoa que quer ser ajudada e que, em termos da linguagem do coach,
o cliente é chamado de coachee, é um termo obviamente estrangeiro, mas esse coachee vai ser questionado pelo coach de uma forma estruturada, como disse, de modo a poder encontrar as suas respostas à medida que tenta responder às perguntas inteligentes que o coach lhe faz sobre si próprio. No fundo, é mais fácil pensar sobre nós quando os outros nos fazem perguntas direcionadas para determinados objetivos. E dentro dessa dinâmica de resposta, pergunta-resposta, pergunta-resposta, nós vamos tomando consciência como clientes que existem algumas confusões na nossa mente, algumas contradições, alguma falta de consciencialização dos nossos recursos e que só por isso mesmo percebemos exatamente a razão pela qual não estamos a viver a vida que nós desejaríamos viver. No fundo, no coaching o que nós fazemos é ajudar o nosso cliente a descobrir o seu grande diamante interior, a sua grande potencialidade e transformá-la em algo prático, eficaz, gratificante e que seja realizável, mensurável, tangível e existente de uma forma concreta na sua vida. Portanto, neste primeiro número da nossa revista With You, nós abordamos algumas bases essenciais do coaching, algumas ideias essenciais, no sentido de começar a sensibilizar os nossos leitores para esta dinâmica do coaching. E também porque existe muita informação confusa, às vezes, por parte do mercado em geral, sobre o que é o coaching. O coaching não é apenas um processo de desenvolvimento pessoal de uma forma abstrata ou onde se incorpora todo tipo de metodologias que existem noutras abordagens do desenvolvimento pessoal ou da ajuda ao outro. Não é isso. O coaching é uma metodologia muito estruturada e específica que ajuda a pessoa a descobrir as suas próprias potencialidades, ajuda a pessoa a ultrapassar muitas das dificuldades que sente dentro de si para concretizar aquilo que deseja e é também um processo que, através das várias questões que são vividas e trabalhadas entre o coach e o coachee, ajudar a pessoa a dar o passo e a chegar exatamente onde quer. E os objetivos que o coaching trabalha são objetivos que são importantes para as pessoas que querem a ajuda do coach. Porquê? Porque não existe coaching sem termos um ponto de partida e um ponto de chegada bem definido. Porque se não tivermos uma linha esclarecida, direta, muito clara também de onde estamos e para onde queremos ir, não sabemos exatamente o que é que precisamos de organizar interiormente para podermos facilitar o nosso processo de realização e de concretização. Daí que, ao longo das várias edições da revista With You, vamos poder dar alguma informação em vídeo, e não só, também em textos, em artigos, em exercícios e em pequenos passatempos até, de modo que o leitor fique mais consciente do que é de facto o coaching e qual o seu grande valor para a melhoria da qualidade de vida de todo o ser humano. O coaching pode ser aplicado em qualquer situação de vida, com qualquer tipo de objetivo, seja um objetivo de conquistar alguma coisa, tipo comprar um carro, ter uma melhoria na nossa carreira, escolher uma casa, mas também podem ser objetivos de aprender ou conseguir desenvolver um relacionamento melhor com as pessoas que amamos, ou conseguir encontrar motivação para desenvolver um projeto que está na gaveta há imenso tempo, ou eventualmente pensar em ajudar alguém, mas não sabemos bem como. Enfim, seja o que for que esteja na nossa mente, que precise de ser conquistado por nós ou articulado na nossa vida, é objeto
de coaching. Porém, não é possível fazermos coaching a alguém que não cumpre dois requisitos absolutamente importantes. É que aceite que em si estão todas as respostas e que existem todos os recursos em si para realizar todos os seus objetivos. Primeiro ponto. E outro ponto a seguir é que esteja disponível para fazer essa busca interna, essa reflexão interna, esse alinhamento interno e que esteja disponível para se deixar questionar no sentido de se descobrir até onde for preciso. Não existe no coaching o aconselhamento, ou a terapia, ou a mentoria. Nada disso é possível no coaching, ou não se chamará coaching. O coaching é um processo de facilitação da descoberta do próprio e não pode, de maneira nenhuma, estar à espera de utilizar outras metodologias de aconselhamento ou de adivinhação ou de previsão da parte do coach em relação ao seu coaching. Isso é absolutamente inviável. Daí que o coaching pode ser realmente uma metodologia que pode ser aplicada nas famílias, nas crianças, nos jovens, nos pais, nos professores, no trabalho, nas lideranças das equipes, como elementos de equipes, no desporto, foi onde, aliás, começou o coaching, e em qualquer área da nossa vida, desde que haja necessidade de organizar o nosso pensamento, organizar as nossas ideias, desenvolver a motivação e construir objetivos concretos, seja em que área for, o coaching é apropriado. E assim, esperamos que na próxima edição possamos falar um pouquinho mais agora sobre o mundo do coaching, sobretudo naquilo que diz respeito à metodologia do mesmo. Entretanto, dê-nos a sua opinião sobre esta revista, sobre aquilo que ouve, que vê e que lê, e nós estaremos aqui para estar atentos também às respostas, aos pedidos de informação, às dúvidas que possa ter como leitor, e estaremos aqui atentos para poder dar o máximo de respostas possíveis dentro das nossas possibilidades. Entretanto, desfrute da revista. Muito obrigado por este bocadinho.